Lentes. Esse é o assunto da próxima aula. E como são úteis as lentes, né? Para corrigir defeitos da visão, para vista cansada, né? Como a gente diz, né? O Cláudio, por exemplo, está fazendo uso de duas lentes, né? Elas são extremamente úteis em instrumentos, né, ópticos. Veja o caso do microscópio, por exemplo. Duas lentes já seria suficiente para entender o princípio de funcionamento de um microscópio óptico, né? Hoje em dia, estamos falando de microscópio eletrônico, assim por diante, mas tudo começou com os microscópios ópticos, usando a luz, né? Lentes são extremamente úteis nas câmeras fotográficas, né? O que a gente chama de lente, na verdade, de uma câmera é um monte de lentes, né? Um monte de lentes, né? O fato é que é um dispositivo extremamente útil, né? E é claro que para a gente prever, né, a posição da imagem, etc., devemos usar a equação dos fabricantes, né? E agora o foco, ele é muito mais complicado a expressão do foco, né, em termos dos raios de curvatura, né, de cada um das superfícies da lente. Porque as lentes, né, têm em geral duas superfícies, né? Mas a coisa agora já é um pouco mais difícil, né? A gente sabe que existe um foco, né? Agora, prevê-lo em função dos raios e dos índices de refração, aí já é uma expressão um pouquinho mais complicada, né? A gente não vai evocar aqui a equação dos fabricantes, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vai ilustrar certamente o conceito de foco também de uma lente, né? Você tem um feixe de raios paralelos e ela faz os raios convergirem para um ponto. Esse ponto é o foco, né? Então vamos lá, Cláudio, vamos à sua aula. Bom, aqui nós temos então vários tipos de lentes, né? Então esse daqui, por exemplo, é uma lente biconvexa, ou seja, ela é convexa dos dois lados aqui. Duas superfícies aí convexas, né? Exatamente. Esse seria uma lente convergente, né? Nós vamos mostrar daqui a pouco. Aqui uma lente bicôncava, então ele tem uma concavidade dos dois lados. É uma lente divergente, né, agora. Aqui, um outro tipo de lente, uma plano convexa. Primeiro o nome plano, não é isso? Plano convexo. De acordo com a convenção, não é isso? Plano convexo. Isso. E aqui, um plano côncava. Ok. Né, plano côncavo. Então, eu posso associar essas lentes, né, e fazer instrumentos ópticos. Posso obter também a distância focal. Mas o mais importante é, como você falou, né? Existe uma equação, e essa equação, para determinar o foco dessa lente, depende do índice de refração, e quanto maior o índice de refração, maior é o desvio, então o mesmo para uma mesma lente. Eu só queria lembrar que tem mais outros dois tipos de lente, né? Côncavo-convexo e convexo-côncavo. Ah, né? sim, okay. exatamente. Não temos aqui, não mas temos só aqui. para lembrar Isso. Que são 6 tipos, né? Exatamente, só isso. Sim. Muitos óculos, inclusive, usam esse tipo, né? Dá a impressão que ele é convexo dos dois lados, né? Mas existe uma diferença na curvatura. Então, pode ser transformado numa lente convergente ou divergente, dependendo da relação de curvaturas, né? Bem lembrado. Bom, vamos mostrar inicialmente o princípio de funcionamento de uma lente. Né? Então, eu tenho aqui um feixe de luz, né? E aqui um prisma, que nós vimos anteriormente. Então, a gente sabe que o prisma, ela desvia angularmente esse feixe de luz, né? Então, aqui eu tenho um desvio, e se eu colocar um outro prisma na parte de baixo, eu posso obter um outro desvio, olha. Que interessante. Esse raio de luz vai para cima e o outro vai para baixo. É que a diferença lá é que a superfície aqui pode ser uma superfície esférica, né? Exatamente. Aquelas lentes são lentes esféricas, não é isso? Isso. Então agora a gente pode ver que se você colocar dois prismas, você pode obter
raios convergindo, olha, Aham. né? Tal qual uma lente. Tá? Então, nós temos aqui uma lente, né, que é É uma lente convergente, né? Convergente. Porque aqui os raios luminosos convergem para um ponto, né? Isso. Veja, o que é importante aqui se chamar a atenção é que para essa superfície se aplica as leis da refração. Sim, sim. Não é isso? Naquele ponto. Então, para cada ponto você tem uma normal, né? Sim. E aí você vai aplicar, né, as leis da refração para essa primeira superfície, levando em conta a normal a superfície por aquele ponto. Exatamente. Por exemplo, esse ponto aqui, bem no meio, a superfície é exatamente perpendicular à normal aqui, que é onde está entrando o raio de luz. Portanto, nesse caso, não vai sofrer desvio. Certo. Né? Porque ele está perpendicular à superfície. Né? Agora, se eu incidir ele assim, agora ele está incidindo inclinadamente com relação ao normal, portanto vai ter o desvio. Né? Então, o raio de luz que passa no meio de uma lente, ele não sofre desvio, ele não passa reto. Né? Então, e esse é um truque para você utilizar o método gráfico, não é isso? Exatamente. Você usa um ponto, né? Um ponto que né? passa direto. Passa né? direto, não sofre desvio, né? Que passa no centro da minha lente. Bom, então aqui 3 feixes de luz e aqui 5 feixes de luz. Todos eles convergindo para um ponto. Né? Ok, esse é o foco. O foco da minha lente, né? Porque a lente é convergente, Exatamente. Raios paralelos, esse elemento faz os raios convergirem para esse ponto que é o foco da lente. Foco real, né? O foco real. Que é pelo encontro dos raios luminosos, né? Exatamente. Então aqui uma lente convergente. Aqui uma outra lente, só que agora é como se eu pegasse os 2 prismas e colocasse dessa forma. Né? Agora você vai ilustrar com esse exemplo. Com né? esse exemplo. Então, colocando assim, a gente pode observar que eu desvio, né? A luz... Uma parte desviada para baixo e outra para cima. Elas divergem. Divergem. Então, é dessa forma que funciona essa lente divergente. Aí está. Né? Aí está. Então, agora eu não tenho mais foco. Portanto, o foco seria a continuação desses raios aqui, né? Exatamente. Deveria estar por aqui, por aí, mais ou menos. Exatamente. É isso? Esse seria, então, o foco virtual agora. Né? O foco virtual. E eu posso fazer combinações, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma lente plano convexa, né? Cuja distância focal ela é bem grande. O foco está lá na frente. Isso. E eu posso colocar uma outra divergente. Divergente agora. Então, repare que o raio de curvatura né, desse e esse são iguais. Então, agora colocando os dois, ele vira uma lâmina de faces paralelas. Né? Então, você anula né, o efeito elas têm o mesmo raio, na verdade. Isso, exatamente. Virou uma lâmina de faces paralelas. Funciona como uma lâmina de faces paralelas, né? Isso. Na verdade. Exatamente. Tá? Então, esses são... Então, você tinha duas lentes convergentes, né? E 2 lentes divergentes. Isso, exatamente.